E aí, meu amigo, sobre fé e foco, cara, como é que a gente junta essas duas coisas aí? Então, cara, hoje em dia até meio confuso essa questão da definição de fé, né? Algumas pessoas confundem fé com determinação, fé com decreto. Estou tomando meu fone aqui, não estou olhando aí na contramão. Assim, peraí. Sem problema. Então, eu estava falando, às vezes as pessoas confundem um pouquinho, porque na linguagem, até, vamos dizer assim, religiosa, se confunde muita fé com determinação ou com decreto, né? Uma coisa é você desejar com muita vontade e estar decretando algo e achando que o teu decreto é capaz de fazer concretizar alguma coisa, né? Outra coisa é a questão da fé, que a própria definição já diz, acreditar naquilo que não se vê, né? Ou, vamos Isso. dizer assim, não se vê com olhos humanos, olhos normais, mas talvez pelos olhos da própria fé, um olho talvez espiritual, mas aquilo que você acredita ser possível de acontecer, né? E isso seria a fé propriamente dita. O que a gente precisava tentar hoje aqui esmiuçar aos poucos, né, Carlos? O que a fé realmente é capaz de fazer na nossa vida, né? Sem essa ilusão do decreto, sem essa ilusão da determinação. Fé é fé, determinação, determinação. Da mesma forma que determinação e perseverança não pode se confundir com teimosia, né? Teimosia, Exato. teimosia, perseverança, perseverança. Às vezes está teimando numa coisa, estou com fé e não vai acontecer, mesmo com fé, né? Eu penso mais ou menos nesse sentido aí. É, lá em Provérbios, ele diz, né? Assim como você pensa em sua alma, assim você é. Então, eu vejo fé como realmente você acreditar em algo que você não consegue ver, entende? Mas assim como eu acredito, assim eu sou. E eu vejo que a vida de muitas pessoas são dessa forma, sabe? Um exemplo prático aqui, né? Ah, mas eu sou, sei lá, cara, minha vida é ruim, trabalho demais, não tenho dinheiro, né? Você tem fé naquilo lá, porque você está professando aquilo, você já está proferindo aquilo, né? Assim como você pensa em sua alma, assim você é. E o contrário também é verdadeiro, né? Quando eu acredito assim, cara, eu posso ter uma vida melhor, eu vou ter uma vida melhor, não sei o que é melhor para quem está assistindo, é o teu termo, né? Se você acredita naquilo, você vai começar a dar atenção a tudo aquilo que te leva no destino da tua fé. Não, É, não necessariamente assim, eu tenho fé, não numa fé religiosa, digamos, porque o pessoal confunde bastante assim, né? Eu tenho fé quando eu vou na igreja, quando eu vou na missa, quando eu vou no culto, né? Mas fé é muito além disso, né? e na verdade porque se vincula muito a fé a qualquer divindade espiritual, né? E a fé não é exclusiva de uma crença. Ah, porque então eu tenho fé em Deus, que Deus vai fazer tal coisa por mim. Tá, isso é uma espécie de fé, né? Você acredita em alguma coisa, inclusive que você não vê, que é o próprio Deus, né? Então você acredita que esse Deus existe e você tem fé nesse Deus que você não vê, mas que muitas vezes você acredita sentir, inclusive porque o acreditar ele não é necessariamente fé, né? Porque você pode acreditar em alguma coisa que você não bota fé naquilo, né? Por exemplo, tem pessoas que acreditam na existência da vacina, mas não botam fé na vacina. Acha que ela não vai ter resultado nenhum. Tá entendendo? Então, Eu acredito, mas eu não tomo. exatamente. Ou aquele velho ditado, eu não acredito, mas não duvido. Né? Então, assim, então são palavras que se confundem no dia a dia, né? Acreditar, ter fé, perseverança. Então, tem várias coisas que vão se confundindo.
E sabe que a minha base é uma base cristã, né? Então, tudo aquilo que eu tenho para mim em relação à fé, ela vai sempre estar traduzida para mim através daquilo que diz na Bíblia, né? E isso não quer dizer que eu bote fé exclusivamente só porque a Bíblia fala, porque a Bíblia é a base cristã. Mas existem outras coisas no meu dia a dia que eu preciso depositar fé. Por exemplo, ter fé que se eu tiver todo o esforço no meu trabalho, eu serei recompensado, né? E isso, como você falou, da questão aquilo que eu tenho, né, na minha mente, no meu coração, vai ser para a minha vida, é você sair do teu estado de mimimi, por exemplo, nada dá certo para mim, eu não tenho um bom emprego, eu não tenho dinheiro. Se você ficar uma vida inteira depositando a tua fé nesse fracasso, você vai ser um fracassado, né? Isso não tem a ver com religião, né? Tem a ver com o estado do espírito mesmo, né? Pessoa, né? As pessoas... A gente já foi assim, eu sou assim, e muitas vezes a gente fica esperando cair do céu, né? Eu tenho fé que vai acontecer, que a minha vida vai melhorar, e aquela história, né? Cara, eu preciso de um trabalho, tô sem trabalho, preciso sustentar minha família, mas eu tenho fé que eu vou conseguir. Aí, abre lá, aí eu acredito em Deus mostrando o caminho para você, né? Abre o jornal, tem lá, contrata-se temporário para safra. Cara, mas daí eu tenho que ir lá no sol trabalhar, né, cara? Tem trabalho na colheita de fumo aqui temporário. Mas aí não, daí você volta o quê? Pô, nada dá certo para mim, cara. Pô, mas não adianta só você ter fé em algo, acreditar em algo, mas você tem que se movimentar na direção daquilo, que as coisas começam a acontecer para a tua vida. A fé sem obras aquilo tem que... é ditado bíblico, tem aí. Eu ia citar exatamente. Está lá em Tiago, né? A fé sem obra é morta. É a mesma coisa que eu dizer assim, eu creio fielmente em Deus, eu tenho fé em Jesus Cristo, né? Eu creio que Ele tem poder, eu tenho fé que Ele pode fazer, por isso eu não vou me cuidar em relação à pandemia, porque eu tenho fé que o Deus que eu vou botar um ditado no jargão religioso, o Deus que eu sirvo vai me livrar. Não, não vai te livrar, porque esses males dessa terra são males dessa terra. Nós somos passageiros aqui. Vamos viver aqui, sei lá, 70, 80, 100 anos que seja, mas vamos morrer. Então, tem até aquela historinha que eu já contava em outras épocas, da história da enchente, que a água foi subindo, e o cidadão religioso abraçou a sua Bíblia e foi subiu em cima da mesa, a água subiu em cima da geladeira, a água subiu em cima do armário, a água subiu, ele foi para o fogo, do fogo ele foi para o telhado, estava lá ilhado, e veio o corpo de bombeiros, trouxe barco, bote, colete, veio helicóptero, ele falava, não, Deus que eu sirvo vai me livrar daqui. Né? E até que chegou uma hora, a água subiu, ele submergiu, morreu. Diz essa historinha que quando chegou no céu, ele questionou, pô, Deus, eu honrei teu nome lá na terra, depositei toda a minha fé em você, e você me deixou morrer envergonhado, afogado lá. Aí ele falou, não, na verdade, você depositou a fé em mim e eu mandei todo o socorro humano para você. Mandei bombeiro, mandei barco, mandei bote, mandei helicóptero, mas você optou por não exercitar a tua fé. Ou seja, a gente tem que entender que depositar a fé, ou seja, em Deus ou em qualquer outra coisa, não nos isenta de fazer a nossa parte. Em tudo depende de nós. Afinal, tudo que eu quero para mim depende de mim, né? Não depende da opinião alheia. Isso é outro ponto interessante, porque eu não sou aquilo que as pessoas dizem que eu sou. Eu sou aquilo que eu determino ser, aquilo que eu quero ser. Eu posso ser um fracassado ou posso ser um vitorioso. E olha que sinal de vitória não é sinal de riqueza, é sinal de realização. Se você se realiza no pouco que você faz, pronto, você é um vitorioso. Isso não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com você poder ostentar, né?
Isso tem a ver com o estado de espírito, realização pessoal naquilo que você faz. Não importa a profissão, a função, isso depende de você. Então, se você faz a tua parte, claro que a fé que você depositou naquele Deus ou naquele projeto vai acontecer. Se você pensar negativamente, claro que as coisas também vão acontecer negativamente, é o que você está desejando aqui, né? Eu sempre digo, tudo começa aqui, né? No nosso intelecto. Você tem projeto, sonho, você primeiro desenvolve aqui, né? Você cria amor naquele sonho, e daí, ó, mãos à obra. Se não fizer, joga fora o sonho. Antes que qualquer coisa aconteça no mundo, né? Primeiro ela acontece dentro da gente. Isso é fato. Até esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela meio que contestou, né? Não, mas daí tá, mas você construiu uma casa para você, né? O pedreiro construiu a casa lá, né? Mas como que o pedreiro construiu a casa? Não, porque daí ele pegou o projeto que o engenheiro, o arquiteto fizeram e construiu, seguiu a receita. Tá, mas e como que o arquiteto desenhou a casa? Ah, porque eu fui mostrando, né, algo que eu gostava para ele, mas e como que você mostrou algo que eu gostava? Porque eu estava pensando que eu queria uma cozinha assim e tal. Pronto, silenciou. Eu estava pensando, então, aconteceu aqui, aí ele foi se materializando, porque são ações que você foi tomando. Você procurou um arquiteto, você contou para ele, você rabiscou, e assim a nossa vida. Eu posso ter muita coisa, e se eu não fizer nada, vai ficar só aqui. E aí eu vou ficar me frustrando, e a gente tem muita a mania de delegar responsabilidade para Deus. Ah, mas é que Deus não quer, não é minha hora ainda. Deus não quer isso para mim, porque eu tenho fé, eu acredito, mas não é minha hora. Não, Deus não quer isso para mim agora. E acho que Deus fica lá assim, batendo a testa na parede, assim, né? Ou senão eu digo assim, né, Carlinhos, pô, teu projeto vai dar certo, cara. E você fala, se Deus quiser. Entendeu? Claro que Deus quer o melhor para você. Se nós cremos que existe um Deus, criador de tudo isso aqui, né? Que, biblicamente falando, que tem o controle de tudo isso daqui, tudo está na palma das suas mãos. Se nós cremos que ele é soberano, então tá, eu já depositei a minha fé em Deus. Então, claro que esse Deus que me fez, que fez você, que fez todos nós, deseja sempre o melhor para nós. Agora, ele não pode ser responsabilizado pelas coisas que eu não fiz, né? Às vezes eu vejo, por exemplo, pessoas que depositaram uma fé no homem, achando estar depositando a fé em Deus, né? Aí busca naquele ser humano falho, como todos nós somos, né? Pecadores, como todos nós somos, busca a solução daquele homem. Aí aquele desejo do coração não acontece e ela atribui aquele não acontecimento a Deus, né? Então, depositou a fé de forma errada, acreditou de forma errada e acaba atribuindo. Então, nós não podemos culpar a Deus pelas coisas que não dão certo na nossa vida. Também não adianta acharmos que Deus vai nos acordar amanhã pela manhã, nos dar uma fórmula mágica para as coisas acontecerem assim. Se eu não sair da cama, se eu não for trabalhar, se eu não for fazer, se eu não for cuidar da minha saúde, tudo depende de mim. E mesmo porque aqui é passageiro, né? Enquanto eu tiver vida, eu tenho que fazer. Depois já era, né? A gente tem que se policiar muito, porque no que a gente está pensando aqui, né? Aí, assim, é um ciclo, né? Pensamento gera sentimento. Pensamento gera sentimento. Sentimento gera ação. E ação gera resultado, né? Se eu pensar, não, Deus vai me dar tudo. Amanhã eu vou abrir meu aplicativo ali, vai estar plim, brotou dinheiro lá que pagou meus boletos. Meus boletos amanhã eu vou pegar, vai estar tudo autenticado, pago. Não vai acontecer. Entende? Então, mas aí é aquela coisa, você tem que ter ação, você tem que se colocar em movimento, né? Mesmo às vezes, cara, independente da situação que a pessoa está hoje, independente da situação que você está hoje,
Você vai viajar de Palmeira para Curitiba, né? À noite, você entrou no carro, você ligou o farol, você enxerga o caminho inteiro? Você não enxerga o caminho inteiro, você enxerga 20 metros para frente. Mas eu me ponho em ação, me ponho em movimento. Eu andei 20 metros, eu clarei mais 20 metros. Agora, se eu só entro no carro, ligo o farol, não vou chegar a lugar nenhum, né, cara? Não me pus em movimento. Então, a pessoa acredita tanto, tem uma fé assim, sei lá, cara, que tudo vai acontecer com um passe de mágica, né? Vai vir aquela mãozinha assim de Deus, pronto, tá aqui o que você pediu, cara. E também assim, né, Carlos, não que você não consiga coisas que venham diretamente de Deus na tua vida através do teu pedido feito com fé, né? Quando Jesus ele fala, por exemplo, se tiveres fé como um grão de mostarda, tamanho do grão de mostarda, não farão obras apenas iguais às minhas, mas farão obras ainda maiores, né? Então, Jesus fez coisas espetaculares, né? Ele desafiou a ciência, desafiou a lei da gravidade, ele fez tudo o que era impossível ao homem fazer. E isso não quer dizer que nós vamos conseguir todas as coisas, né? Porque isso não quer dizer que Deus não está fazendo, né? Quer dizer que Deus está lá soberano. Ele é imutável. Eu gostando ou não gostando, ele vai continuar sendo Deus, né? Eu indo na igreja ou não indo em uma igreja, ele continua sendo Deus. Né? Não importa. Eu sendo um religioso ou sendo um ateu, não vai nada mudar a natureza de Deus. Mas quando se fala em fé, e às vezes as pessoas não alcançam algumas coisas que eles estão buscando, eles acabam se revoltando contra Deus, eu digo assim, não é por falta de fé, né? Porque tem coisas, sim, que são imutáveis, que dependem daquilo que tem que ser e pronto, acabou. Uma delas é a nossa fim, né? Aquele que tem medo da morte não entendeu nada da vida, entendeu? Porque todos vamos, entendeu? Não existe você pode depositar 100% da tua vida em fé em Deus e você vai morrer, entendeu? Uma prova de que nem tudo acontece assim só pelo poder da tua fé. Você pensa que a igreja não está orando para que acabe a pandemia, né? Nem por isso ela sumiu assim. Vai depender o quê? Da ciência, vai depender do conhecimento humano, produção de uma vacina, né? Da nossa parte de nos cuidar, né? Exatamente, da nossa ação, né? Da nossa ação. Se a gente não se isolar em casa, né? Sair o mínimo possível, usar máscara, usar álcool, né? Aí entendo como eu tenho fé, mas eu também entrei em ação para que aquilo acontecesse, aquilo que eu desejei que acontecesse. Ponto. É fácil, deixa eu te perguntar, cara, é fácil ter fé e se colocar em movimento, cara, para ir assim, cara, né? Cara, eu penso o seguinte, Carlos, que, na verdade, o que falta para muitos é saber se está depositando a fé de forma correta, né? Porque quando você tem uma fé madura, que você já entendeu o que é fé em Deus, você consegue ter a fé e se colocar em ação. Você não depende mais da movimentação alheia. É o teu, é você fazendo, né? É fácil. O que eu vou dizer, não é que seja difícil, Carlos. É que, infelizmente, até eu queria falar um pouquinho desse ponto, assim, que é um ponto bem polêmico, que é a questão da religião. Nós temos o conhecimento o que nós temos de conhecimento sobre Deus é aquilo que foi passando a religião durante os anos, os séculos, né, até o milênio. Infelizmente, com o passar dos tempos, a religião foi se ramificando, e chegou um tempo que muitos até já não sabem mais o que estão ensinando. E com isso faz com que as pessoas passem a depositar a sua fé apenas nos líderes
religiosos. Isso traz aquela pessoa que se frustra na sua fé, né? Porque ela vai naquele quadrado de material aonde tem alguém prometendo que, mediante a fé, vai acontecer tal coisa na vida daquela pessoa. E ela vai 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano, não aconteceu o milagre. E ela frustra a sua fé e depois ela não consegue caminhar, porque ela constantemente vincula Deus àquela pessoa, né, humana, falha, achando que Deus estava naquela pessoa. E não é assim que funciona. A Bíblia vai dizer que nós, todos nós, somos igreja. Cada um é igreja, né? Que o Espírito Santo habita em cada um. Isso para quem crê na Bíblia, né? É o Espírito Santo. Então, viver essa fé na prática é viver a fé para fora da parede da igreja, né? Para fora do templo. Ir ao templo é uma coisa. Prática cristã, ou prática de fé, vamos colocar assim, para nós não vincular apenas uma forma de fé, a prática de fé é o teu dia a dia, né? É o respeito que você tem àquilo que você acredita, né? Aquilo que, se você acredita no Jesus Cristo, por exemplo, você não pode achar que a Bíblia está errada, porque foi ela que te apresentou Jesus Cristo, né? Ela te apresenta e depois você discute com ela. Então, você não acreditou nela, né? E isso é inquestionável também, né? A gente comentou durante ontem, acho, né? Jesus foi, né? Tanto é que a humanidade se dividiu antes e depois. Então, se tudo isso não for real, ou quem não é nenhuma questão assim, eu acredito ou não acredito. Ponto. Jesus existiu, veio e fez um monte de coisa. Ponto. Tanto é que a humanidade se dividiu em antes e depois. Simples, né? E Jesus nunca foi um cara bonzinho, assim, no sentido de encosta sua cabecinha no meu ombro e chora, né? Cara, né? Ele falou assim, cara, Deus, Jesus, mas vai lá, joga a rede lá no fundo. Ah, mas nós estava no mar. Não, vai lá no fundo e joga que vocês vão pescar. Isso ele falou. Ele não disse para você assim, vai ser molezinha. Deixa assim, plim, surgiu um monte de peixe na tua rede. Não, cara, pegue, vá lá e faça. Entende? E a gente delega essa responsabilidade do ir lá e fazer. Eu acredito, mas eu delego para a igreja, porque se eu for na igreja, eu vou conseguir aquilo lá, se eu escutar o pastor, o padre, o bispo, enfim, eu vou conseguir, né? O cara é um líder, o cara tem que ter guiar, mas não é o cara que vai fazer acontecer, quem vai fazer acontecer é você, né? Acho que eu tenho aprendido muito assim, cara, que a gente é um projeto de Deus criado para dar certo. Nós já estamos aqui. Ele já fez a parte dele. E tem tudo, né, em abundância para todo mundo. Né? O que eu tenho que fazer é eu ir lá e fazer a minha parte. Né? Contribuir com a minha parte. E daí também tem aquela outra lá, né? Mas eu tenho fé porque eu vou na igreja e tal. Daí bate um cara lá na tua casa e pede assim, viu? Tem R$5 aí para mim comprar leite? Eu não. Daí vira as costas. Por que você não deu R$5 para ele? Não, ele vai comprar droga, vai chupar droga. Cara, o problema não é teu, o problema é dele, você julgou, entende? Então, como que você está praticando a tua fé no dia a dia? Né? Mesmo que você só vá na igreja e tenha fé naquilo lá, mas o que você está pondo em prática, entende? Enquanto a gente não começar a pôr em prática, a se movimentar, né, nada vai mudar. Nada, e nós vamos morrer. O fim é esse, cara. Esse negócio é muito forte, Pérez. A gente vai morrer. Eu vou morrer, você vai morrer, o teu neto vai morrer, a minha filha vai morrer, sabe? E a gente vai desperdiçar uma existência aqui, não agindo para a gente, né, ser tudo aquilo que a gente pode ser, né, não contribuindo. Para quê? Por delegar a responsabilidade para outro, ou por medo que não vai dar certo, ou porque melhor me fazer de vítima que todo mundo vem me consolar, porque isso aí também
às vezes acalma a pessoa, né? Quando outra pessoa vai lá, vem aqui me dar um abraço, né? A vontade que você tem é de dar um... E tem várias situações, né, Carlos? Eu acho assim, que o que se vive no momento agora é que muitas pessoas não conseguem alcançar muitos objetivos, e a gente já vai entrar também na questão do foco, né? É justamente por depositar a fé nas pessoas. Você precisa amar as pessoas, né? Amar as pessoas por quê? Porque se nós somos cristãos, nós amamos porque Jesus disse para nós amarmos as pessoas como a nós mesmos. E disse mais, em um dos evangelhos ele fala que amemos uns aos outros assim como eu vos amei. Ele amou o mundo de tal maneira que morreu por nós, né? E às vezes nós mal queremos ajudar o próximo porque achamos que ele vai comprar uma bebida, vai comprar droga, fazemos o pré-julgamento pela maneira que ele se veste, pelo comprimento do seu cabelo, o pré-julgamento se ele tem piercing, não tem piercing, tem tatuagem, não tem tatuagem. Ah, mas eu tô na igreja, mas estou julgando o outro lá porque ele não pensa como eu, não se veste como eu, então, para mim, ele não pode ter o mesmo convívio religioso que eu. Então, tudo isso mostra o quê? Mostra uma doutrinação, né, feita pelo homem para manter um grupo homogêneo de forma de pensar, vamos dizer assim, né, dominado por um líder. E eu quero deixar claro também aqui nessa minha fala aqui, que eu sou uma pessoa muito favorável à igreja, entendeu? A você ter uma igreja para você congregar, tanto que cuidei de igreja, né? Você ter um lugar para ir, porque ir à igreja é lugar de prestar culto a Deus. Ah, mas posso prestar culto a Deus em casa? Sim, como pessoa, sim, mas como congregação de irmãos em Cristo, vamos dizer assim, para quem é cristão, o correto é ir à igreja. O errado é você ser doutrinado fora daquilo que a Escritura ensina, né? Aí você deposita a fé no homem e você acaba se frustrando e acaba não vivendo tudo aquilo que Deus tem para você, né? É a mesma coisa que nós falarmos coisas aqui que de repente toque o coração de alguém e a pessoa de repente começa a depositar a fé em nós, né? Quanto que nós somos comuns como qualquer outra pessoa. A única também diferença é que nós estamos buscando esse conhecimento, de entender que nós temos tudo para desfrutar e que Deus tem para nós aqui nesta terra, mas que depende de nós, né? Se nós não fizermos a nossa parte, não caminharmos como tem que ser, não vivemos essa fé fora do tempo, é um desperdício. Deus não vai empurrar nada goela abaixo de nós, porque tem o livre-arbítrio também. Se eu não quiser, não faço, pronto, e acabou, né? E eu falei que eu queria entrar no tema do foco, né? Porque a Bíblia, e também nós queremos tratar, né? Que às vezes a pessoa não consegue dar um passo além daquilo que ela está fazendo, e talvez uma das razões desse nosso bate-papo é ajudar pessoas a conseguir se movimentar, sair do seu estado de inércia, né? Alcançar seus objetivos, e às vezes é necessário que alguém abra os olhos, né? E eu quero citar um trecho bíblico que vai falar justamente de fé e foco, né? Eu até marquei aqui que é Mateus 14. No Evangelho de Mateus 14, a partir do versículo 25, ele vai dizer aquela história que os discípulos de Jesus estavam no barco. E, de repente, no meio da noite, veio alguém andando sobre as águas. E eles acharam que era visagem, que era um fantasma. Ficaram aterrorizados. Gritaram de medo. Aí Jesus fala, não, se acalme, sou eu, Jesus Cristo, né? Então, Pedro desafiou Jesus. Se é você mesmo, Senhor, que eu ande sobre as águas. Jesus, o que ele fez? Então, ande, Pedro. Deu autorização, deu uma ordem, autorização. Por fé, olha só que interessante. Pela fé, Pedro tirou o pé para fora do barco e começou a andar sobre as águas. E quando Pedro pediu para andar sobre as águas, o foco dele era chegar até Jesus, né? Então, ele falou, me permita ir com você andando sobre as águas. Ande, Pedro. Quando Pedro olhou para baixo,
ele perdeu o foco. Ele não alcançou o seu objetivo, né? A Bíblia vai dizer que ele afundou. Ele afundou por quê? Ele teve a fé, ele tirou o pé para fora do barco. Ninguém consegue nada se não dar o primeiro passo, né? Ninguém vai chegar a lugar nenhum se não der o primeiro passo. Mas, se você, na metade do teu caminho, perder o teu foco, você não vai chegar e vai se frustrar. Por isso o tema fé e foco, né? Precisa dar o passo, fé, né? Fé no quê? Pedro andou sobre as águas. A física diz que você vai afundar se você pisar na água, né? Então ele teve fé. Ele andou sobre as águas. Eu tenho um sonho, mas a minha vida não avança, os meus projetos eu começo. Tem aquela síndrome do começa e para, começa e para. Existe aquela questão. Ou você perde o foco, né? E acaba não alcançando, afundando no caminho. Ou tem aquela também que você não tem fé suficiente para caminhar. Precisa ter essa fé, essa certeza. Mas eu tenho fé, eu tenho foco, e mesmo assim não alcanço meus objetivos. Aí eu naquela palavra que eu falei lá no começo. Não confundir perseverança com teimosia, né? Exatamente. Às vezes você está fazendo uma teimosia e não está perseverando, né? E tudo... Exatamente. Se você não acreditar em você primeiro, você não vai sair do lugar. Você pode até começar, mas você não, porque você não acredita naquilo. Entende? Né? Mas quando você acredita, você tem o foco, você vai, cara. Você vai arrancando tudo na frente. Se distrair, vai afundar. Né? E aí, qual que é a última palavra lá que Jesus segura na mão de Pedro e puxa ele? Homem de pouca fé. Pouca fé. Exatamente. Forte, pô, mas você estava andando na água, em cima da água, entende? Quando você citou o exemplo da pesca, né? Você veja, o relato bíblico fala então que Pedro era um pescador. Ele não era um pescador de final de semana ali do Rio Iguaçu, né? Ele era um profissional da pesca. Pedro, ele vivia da pesca. Então, eles passaram a noite toda e não pescaram nada. Agora pense um profissional, um cara que tem experiência. Ele fala assim, puxa vida, alguma coisa está errada, eu tenho experiência, eu tenho anos de experiência e essa noite não pesquei nada, né? E quando está chegando, já no final da madrugada, né, amanhecendo o dia, encontra Jesus na beira da praia, né, do lago, e fala assim, não pescamos nada, mestre. Não, vamos voltar para o meio do mar. Mas não adianta, mestre. Não pegamos nada. Não, eu vou te mostrar. Aí houve uma atitude de fé, porque Pedro, profissional, experiente, ele foi humilde e disse, então tá bom. Só faltou ele falar, tá bom, mas você vai ver que não tem nada de peixe ainda. Ele foi com Jesus. E Jesus falou, não, joga a rede do outro lado, o cara quer ir. Tem toda aquela questão do poder sobrenatural de Jesus, Deus, né? Mas, por fé, a Bíblia diz que então eles encheram as redes de muitas variedades de peixes, a ponto de ter que devolver muitos peixes para a água, né? Porque nem servia para eles tirarem para levar para casa. Então, aí foi uma atitude de fé. Porque, às vezes, também, Carlos, a gente tem quando eu falei no começo da determinação, né, decretar vitória, é bobagem decretar vitória. Você tem que ter o teu foco, o teu objetivo, né? Decretar apenas por palavras, sem agir, não vai acontecer. Mas, às vezes, a pessoa ela tem a experiência, né? Ela tem a capacidade intelectual, mas, por alguma razão, ela parou e não consegue mais avançar, né? Aí, quando você tem a humildade de deixar que alguém venha e te ajude a abrir os olhos, você não é insuperável, né? Ou não se cobre tanto de você, você não é um super-homem, uma super-mulher, você é uma pessoa que tem limitações, talvez você chegou ao teu limite e você não consegue mais enxergar o horizonte, né? E vem alguém e diz para você, calma, cara, jogue a rede do outro lado, tá vendo aqui, você não está enxergando, tem mais peixe.
e de repente o negócio que está meio estagnado começa a andar. Isso não é só negócio, quando não fala negócio, pensa que é só empreendimentos, isso é na vida pessoal, né, na realização, na tua casa, em todos os sentidos, né? A gente precisa sempre dessa troca de ideia. Até é bem interessante isso que quando você realmente tá assim, cara, eu acredito, mas eu não consigo mais caminhar. Peça ajuda, né? Vá para um terapeuta, um psicólogo, converse com um amigo teu que você confia, né? Converse com o padre, com o pastor, sei lá, tipo assim, né? Não se deixe levar pelo que o outro vai falar, mas explicar, eu não consigo enxergar. Ponto. Às vezes a pessoa te dá uma palavra, né? Joga do outro lado. Busque ajuda. A minha burrice precisa da tua inteligência. Um vai completar o outro, né? A minha burrice precisa da inteligência de um monte de gente, assim como a burrice de muita gente precisa da minha inteligência. Então, eu sempre tenho que pedir ajuda quando eu não consigo ir. Mesmo quando eu tô avançando, eu também preciso ter ajuda para me avançar ainda mais. E também grandes especialistas aí na área de desenvolvimento humano, eles falam assim, se você não tirar um tempo para fazer uma autoanálise de você, para você cuidar de você, você vai ter que tirar um tempo lá na frente para cuidar das dificuldades que você vai ter gerado por você não se olhar para você. Por você querer ser o super-homem e querer fazer tudo sozinho, não sair do lugar, começar a se frustrar. Eu não vou parar porque eu sou experiente, porque olha quantos anos eu tenho, olha, né, no meu trabalho, eu faço tudo aqui. E às vezes as coisas começam a não dar mais certo, porque o mundo muda, a tecnologia muda, avança, e a pessoa fica ali e começa, né? Mas eu sei o que, sabe? Daí vira teimosia. E aí você vai ter que pagar vai ter que pagar um outro preço por causa da tua teimosia. Então tem horas que tá tudo bem você parar, tá tudo bem você pedir ajuda. Não, e também, em algumas circunstâncias da vida, pare quantas vezes for preciso, né? Encerre projetos, comece novos sonhos, novos projetos. Não há nada de errado em você abortar um projeto, um ideal que você teve um dia na tua vida e que não prosperou, que não avançou. Não há nada de errado nisso, entendeu? Sempre há novas possibilidades, sempre há novas formas de fazer. Você citou bem a questão das mudanças tecnológicas. Hoje eu conversei com uma pessoa, ela estava se sentindo assim, eu estou parado no tempo, estou velho. Não, cara, nunca você está velho. Assim, enquanto você estiver aqui, você pode se reciclar, você pode produzir, você pode criar, né? Até citei alguns exemplos que são, assim, pessoas que eu cito exemplo, quando eu vejo assim, a vida do Silvio Santos, por exemplo, né? Você acha que o cara está preocupado lá com a idade que ele tem, 92 anos, cara? Não, o cara está vivendo tá aqui. Enquanto você estiver aqui, cara, você pode recomeçar quantas vezes forem necessárias. Seja na tua vida espiritual, seja na tua vida empresarial, né? Em qualquer área da tua vida. Você pare quantas vezes for necessário. Recomece quantas vezes for necessário. Não insista naquilo que você já percebeu que não vai mais avançar, né? Eu escutei uma palestra essa semana, o cara falou assim, o cara tinha uma empresa de 30 anos, e daí ele estava com dificuldade, não conseguia mais enxergar o horizonte para a empresa se manter, estava se quebrando, estava afundando. Ele pediu uma orientação, fecha? Não, eu não posso fechar, essa empresa tem 30 anos. Então não feche, quebre. A tua teimosia vai chegar no mesmo fim que aquela pessoa tentou dizer, você pode fechar agora, começar algo novo e se renovar. E até cito, vou citar aqui agora um exemplo meu, né? O Carlos me conhece muito bem, né? Eu me refiz, né? Uma certa altura em diante da minha vida, recomecei a minha vida. Eu poderia ter dito assim lá atrás, no passado,
não tem mais jeito, não tem o que fazer, a minha vida sempre podia chorar, né? Dobrar a cabeça no travesseiro e chorar. Não, eu preferi começar a refazer a minha vida. Em que época? Não importa se é com 10, com 20, com 50 anos, com 100 anos, em qualquer idade que você quiser, é tempo de refazer seus projetos, refazer seus sonhos, e as coisas vão acontecer. Eu precisei passar por isso, né? Hoje, eu posso dizer assim que eu posso falar para as pessoas que é possível, né? É possível fazer, entendeu? Porque eu vivi, eu passei por isso. Com certeza. Sempre é tempo de recomeçar e ir atrás, cara, e se refazer. As coisas sempre vão avançar, né? Tipo assim, às vezes o que fazia sentido para nós há 5 anos atrás, hoje já não faz mais. E a gente fica batendo, tipo assim, cara, daqui para o que passou é aprendizado e o que importa é daqui para frente, né? Como que eu vou fazer daqui para frente para me reinventar, para me continuar essa caminhada, porque a caminhada não vai parar. Né? E a morte não vai chegar. Escuta, quem está assistindo aí, cara, eu vou deitar na minha cama e esperar a morte chegar. Não vai morrer. Você tem tempo para morrer, cara. A não ser que você tire a tua própria vida, que é uma outra circunstância, você vai penar até o dia que for determinado para você. Então, e aí, você vai assumir e bater no peito e dizer, tá, cara, vou procurar, então, ajuda necessária, não consigo caminhar agora, sozinho, vou buscar ajuda, mas aí eu vou me colocar, buscar ajuda já é se colocar em movimento, já é começar a caminhar, entende? E vai se reinventando, e vai fazendo, e não escuta o que os outros falam quando é negativo. Caco, meu Deus, Caco, você com essa idade vai ser advogado, cara, pare, rapaz, pare, cara. Fique no teu concurso público aí. Cara, trabalho de segunda a sexta, né? 5 horas da tarde, vai embora, feriado, emenda. Estabilidade. Pra quê? Carlos, quando eu fui começar a fazer a minha faculdade, cara, eu peguei uma colega de trabalho no flagrante, conversando com outras pessoas, falando assim, coitado do Caco, né? Começou essa faculdade, daqui um dia não vai aguentar pagar, já vai ter que parar, né? Nem sempre que começou, melhor nem tivesse começado, já está trabalhando, já tem serviço. Por que fazer essa loucura agora nessa idade? Entendeu? Então, a gente tem que aprender a utilizar certos comentários, não como obstáculo, né? Mas como degrau, né? Então, tem certos comentários, se você aprender a receber um comentário negativo e usar isso a teu favor, pode ter certeza que você vai chegar mais longe e mais forte. Porque cada vez que você supera uma crítica, você se torna resistente àquela crítica e ela não vai mais te incomodar. Toda vez que você consegue ouvir alguém te desmotivando, assim, você não vai conseguir, isso é demais para você, né? Por que você quer tanto? Né? Por que fazer isso agora? Enquanto você estiver dando atenção e usando isso como barreira, apenas sem olhar além da barreira, você vai desanimar. Agora, quando você foca, que é aquilo que nós estamos falando aqui, não basta ter fé em Deus, mas quando você foca naquilo que você quer, você vai e você faz acontecer. Eu falo assim, eu posso testemunhar isso? Posso, né? Posso dizer assim, eu comecei uma faculdade com 40 anos, né? E disse, com tantos anos estarei formado, com tantos anos eu vou deixar o concurso público e vou abrir meu escritório, né? E foi assim que aconteceu, né? É assim que funciona. Eu lembro quando eu era funcionário público, que o que eu ganhava mal pagava realmente as minhas despesas de casa, faculdade, essas coisas, mas era meu objetivo. Eu estava focado naquilo. Diferente de determinação e decreto. Focado, eu sei o que eu quero. Não olho nem para a esquerda, nem para a direita, não importa o que vão falar. Não importa se vão dizer, você não vai conseguir. Claro que consegue, em qualquer etapa da tua vida, né? Quem sabe, passando esse tempo de pandemia, hoje, pensei pela manhã,
uma nova faculdade, uma nova área, entendeu? É para isso que ele está aqui, para crescer e para ajudar pessoas a crescer também, a se desenvolver e alcançar os seus objetivos. Principalmente, o tema que você sugeriu, Fé e Foco, é o que eu carrego para mim. São 2 pilares, né? Tem que andar junto. Eu sou uma pessoa de fé, você me conhece. E não era tão focado quanto fui quando eu resolvi voltar a estudar, né? A me formar, a fazer um curso de Direito. Mas quando eu decidi que era necessário, eu foquei, fechei a cara para o problema e fui, né? Então, fé e foco, se você quer alcançar as tuas metas, fé e foco é essencial. Exatamente, cara. E aí, duas situações, né? Tipo, primeiro, não as críticas que vêm para tentar tirar o teu foco, como você falou, né? Aprenda a usar elas a teu favor, para você superar e ficar mais forte. Mas não queira provar nada para ninguém. Eu vou fazer para ser melhor do que aquela pessoa, para provar para ela que eu posso fazer. Senão você vai ser frustrado. Você faz, não, eu vou fazer porque eu vou me tornar mais forte se eu fizer. Entende? Então, aí a coisa começa a andar. E outra coisa, quando você se mantém focado, neurocientificamente aí falando, você deu uma instrução para o teu cérebro. Eu quero chegar lá, eu vou fazer essa faculdade, eu vou me formar, eu ganho X, não importa se vai me sobrar, não, eu vou fazer. Ele começa a dar atenção a todas as brechas. Você começa a prestar atenção assim, naquele detalhezinho, né? Tipo, pô, mas eu estava começando essa faculdade aqui que custa 500, mas de repente, não, mas tem a mesma aqui que custa 300. Opa, eu vou, sabe como? Você vai indo, e quando você vê, cara, você já alcançou. E a hora que você alcançar, você comemora e já pensa no próximo. Inclusive, quando você vai fazer uma faculdade, por exemplo, que não necessariamente você precisa, nós estamos citando o exemplo da faculdade, porque você tem o meu exemplo, né? Mas vamos supor que nem, por exemplo, quando você vai fazer uma faculdade, são 5 anos únicos da tua vida que você nunca mais vai esquecer. Uma experiência única, né? Que vai, quando você está no primeiro ano, você não consegue enxergar o último. De repente, acabou, 5 anos já passou, entendeu? Já foi, já se formou. E as dificuldades, cara, você tem que aprender a conviver com alegria, né? Quando eu tenho a oportunidade, às vezes, de conversar com alguns jovens, que até aparece aqui no escritório, até um dia desses apareceu 2 seminaristas aqui da igreja adventista, que ficaram mais de 1 hora aqui no escritório conversando comigo, começaram a ouvir minha história, contei a minha história quase inteira para eles aí. E eu falo assim, quando você aprende a se alegrar com aquilo que você está fazendo, a ser feliz naquilo que você está buscando, você não se importa com a dificuldade. Você ri da dificuldade, né? E eu conto assim que teve uma certa época dessa caminhada, desse tempo de reconstrução da minha vida, que eu falo assim, eu tinha 2 calças, né? Eu tinha que revezar essas 2 calças para ir para a faculdade e trabalhar. Então, tipo, um ia para lavar, usava uma, e esse revezamento, né? E eu tinha aquele famoso All-Star, né? Entendeu? Que foi comigo para a faculdade até quase cair a sola, entendeu? Quando não tinha mais condição, né? Mas naquele momento o objetivo era concluir aquele sonho, aquela meta, né? E isso é importante para as pessoas verem que quando você tem um foco naquilo que você quer, você deixa um pouquinho das vaidades de lado, né? Por quê? Porque você quer conseguir aquilo. E você não quer conseguir aquilo para provar algo para alguém. Você não quer provar nada para ninguém. Você quer conseguir aquilo porque você quer melhorar a tua vida. Você quer, talvez, trabalhar para dar uma condição melhor para a tua casa. Ou talvez você queira apenas um estado de espírito melhor. Você quer ter uma condição melhor de comunicação. Não importa qual a razão que você quer chegar, né? Importa que você não vai se abater pelas dificuldades. Mesmo que fala, não posso ir porque eu não vou ter dinheiro para pagar a van. Não posso ir porque eu não posso comprar material. O não posso já acabou com o teu foco. Exatamente. Se você ficar dizendo não vai dar, não consigo, tem aquele ditado que diz, né? Quem é bom em desculpas
não é bom para mais nada, né? Se tudo que propor para você, você tiver uma desculpa, pode ter certeza que não vai acontecer. Exatamente. A gente usa muita muleta, né? Muita desculpa, né? Não dá, não dá. Cara, se você determinar que não vai dar, não vai dar. Pronto. Não, não adianta reclamar, você já falou. Vai reclamar, vai cobrar de quem? Então, você manter focado, né? Você ter fé, você acreditar e se manter focado, é aí que as coisas vão acontecer, cara. Isso é bíblico, isso é científico, ponto final. Acabou. As duas coisas andam juntas e fim. E entrar em ação. A ação, né, o primeiro passo, né? Eu até acho que é interessante ficar nessa parte do primeiro passo, né? Porque quando você tem o exemplo de Pedro que queria andar sobre as águas, e isso eu usei muitas vezes, às vezes que eu ensinei na igreja, nada aconteceria se Pedro não tivesse dado o primeiro passo e colocado o pé fora do barco, né? Ele poderia ouvir Jesus dizer venha, né? E não ir. Né? Poderia ter ido e chegar até Jesus sem afundar. Mas ali na situação bíblica, era necessário que acontecesse aquilo para que também para que mostrasse Jesus salvando ele no momento de fraqueza. E se você é cristão, ou se você tem essa fé em Deus através de Jesus Cristo, você sabe que você pode contar com esse Jesus Cristo, né? Porque Jesus ele fala que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então ele é um Deus vivo que se faz presente no meio de nós, né? Ele só não é um fantoche na nossa mão. Ele só não é um serviçal nosso. Isso talvez seja um erro, porque em alguns lugares ensinam que Deus é um Deus serviçal. Eu quero e quero agora, né? Até tem um negocinho que falava assim, que a pessoa muito ansiosa, né? Ela estava orando a Deus e falou assim, Deus, eu quero que o Senhor me dê paciência, mas eu quero agora. Então, tipo assim, por algum tempo, e ainda existe isso, em muitos lugares ensinando essa maneira equivocada de se ter fé em Deus, né? Ou de achar que Deus precisa trabalhar para nós. Ele não é nosso empregado, né? Outra coisa assim, sobre Deus, que eu também já ensinei algumas vezes, que Deus não deve nada para nós, entendeu? A Bíblia ensina que ele, por amor, ele deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer por aquilo que nós não era capaz de pagar, que era o nosso pecado. Então, ele já pagou, né? Agora ele faz porque ele é Deus, não porque nós batemos o pé, decretamos ou determinamos que as coisas acontecem. E eu gosto de citar o exemplo também, quantas pessoas pediram milagres com muita fé e não aconteceu, né? Quantas pessoas talvez já pisaram na água afundando, e tem coisas que não vai acontecer, mesmo que eu tenha muita fé, que deixou de ser fé e passou a ser teimosia. Né? Exatamente. E é muito interessante isso, porque o exemplo de Pedro, né, ele precisava afundar para ser o exemplo, né, para Jesus salvar ele, para mostrar que eu estou sempre ali. Né? Mas, primeiro, ele deu o primeiro passo. Ele focou e ele acreditou. Né? E no final, Jesus disse assim, homem de pouca fé. Sabe? Então, quando você está no teu caminho, às vezes é uma dificuldade. Se eu olhar para o problema, eu não caminho, eu afundo. Né? Tipo assim, né, aquela história assim, tô indo num casamento, tudo, né, hoje não dá mais, né, mas, né, terno, gravata lá, sei lá em Santa Bárbara, e aí estoura o pneu do carro, fura o pneu, aí você fala, meu Deus, mas justo hoje que furou o pneu do carro, né, e agora, como é que eu vou me sujar tudo, né? Assim, e você vai se lamentar e vai perder tempo e não vai resolver. Ou você acha de outra forma, tá bom, furou o pneu do carro, o que eu vou fazer? Tem o step, eu vou trocar, vou tirar meu paletó, vou tirar minha camisa, vou lá, vou macaquear o carro, trocar, vou ligar para algum conhecido, viu? Você vem me buscar aqui, você fica trocando para mim? Assim,
é se manter no foco, não deixar a dificuldade de afundar. Se você reclamar, você afunda. E dá um jeito de transformar isso a teu favor, que seja um combustível para, não, cara, eu vou fazer porque eu vou superar isso aqui, porque eu vou sair mais forte. Quem sabe numa outra oportunidade a gente conta aquela história do pinheiro, né? Mas numa outra oportunidade, talvez. Porque quando o cara pensa que se ele sai do foco, né, e ele fala assim, meu Deus, nada mais de ruim pode acontecer na minha vida. Pode sim, entendeu? Se você ficar pensando, claro que pode, né, cara? Então, vamos preparar para uma próxima live, contar da vida prática as coisas que já passamos e aonde chegamos. E não chegamos por lamento. Chegamos por levantar todas as manhãs, erguer a cabeça, chamar a responsabilidade e dizer, não, hoje eu vou procurar fazer o meu melhor. E se hoje eu não conseguir fazer o meu melhor, não tem problema, porque eu sou humano, eu sou fraco, eu posso não estar bem hoje. Eu não preciso estar bem todos os dias. Exato. Eu não preciso estar todos os dias 100%, produzindo 100%, ou todos os dias dando o meu melhor. Vai ter dias que eu não vou estar bem, mas importa que amanhã é um novo dia, e, como diz aquele ditado, um dia de cada vez, como deve ser. O dia que eu não estou bem, não tem problema, não me cobrem excessivamente. Não estou bem hoje, amanhã eu posso estar melhor. Amanhã, ao acordar, vou procurar fazer o melhor novamente. A Bíblia também diz sobre isso. Ela fala para nós estarmos prontos para o dia mau, né? Para suportarmos o dia mau. Então, o dia mau existe. Ela não falou que é uma hipótese. Ela fala que nós temos que estar prontos para suportar o dia mau. Então, o dia mau vai vir, nós temos que estar preparados, saber que tem dias que eu não vou render quanto eu queria, mas tem dias que eu vou render acima da média, né? Vou fazer por mim, vou fazer por mais alguém, mas isso a gente só vai entender quando a gente estabelecer a meta e focar nela, e não abandonar a fé, né? Porque muitos têm abandonado a fé por causa dos homens. Exatamente. Não, sem fé e sem foco, você não chega a lugar algum. Inclusive, já estamos quase encerrando, já deu 1 hora de bate-papo. Passa rápido, se for contar a história do Pinheiro, nós vamos até 00:30. Inclusive porque a Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, se eu não tiver fé, eu vou até mexer nas liturgias. Sem fé, não tem flor, não tem vela, não tem reza, entendeu? Nada vai agradar a Deus. Porque fazer por fazer, né, ir por ir na igreja, rezar por rezar, porque é uma obrigação, também não vai agradar a Deus. Agradar a Deus é ter fé em Deus, acreditar na sua soberania e no seu poder. Eu não sei, Carlinhos, já faz 1 hora de bate-papo, cara. A galera ficou com a gente durante 1 hora, foi boa participação aí. 1 hora, obrigado pessoal que estava aí acompanhando a gente. Se alguém quiser contribuir aí, fazer uma pergunta, falar. Exatamente. Aqui, vamos ver o que o pessoal disse aí nos comentários. Boa noite. Vai aparecer uma tela aí. Está aparecendo aí. Fala, doutor. O Nelson de Ponta Grossa, também, meu amigo aí, diz boa noite. Gente, se você que está assistindo a gente quiser participar, quiser dar uma sugestão, quiser dar uma dica, pedir um próximo tema, né, Carlos? Isso, peça lá. Se você quiser sugerir um novo tema, a gente faz. Essa foi fé e foco, foco e fé, para que você possa aí superar aí, ó. Aí, ó, Ronaldo, isso, abriu minha mente. Maravilha, Ronaldo. Isso daí, a nossa ideia é poder ajudar pessoas também a avançar. Isso aí, contribuir para que vocês comecem a caminhar assim como a gente um dia começou. Se um dia a gente for contar as histórias, dá um livro, dá uma bíblia, já, cara. E aí é que tá, entre altos e baixos, né? Tipo assim, eu sei lá, quantos anos eu conheço você, acho que mais de
vamos revelar as idades, mas acho que faz mais de 20 anos já, né? Então, são muitos altos e baixos, mas quando eu vejo assim, cara, por conhecer você, por me conhecer, acho que quando a gente começou a realmente, porque uma fé a gente já tinha, cara, né? Mas quando a gente começou a focar, as coisas começaram a expandir e dar certo. Então é gratificante isso. Ó, o Fabianão, meu amigo aqui de Canoinhas, cara, parabéns, tá muito bom isso aí, boy. Show de bola aí, Fabiano. Gente, beleza? Obrigado, Caco, pelo teu tempo aí. Sexta-feira à noite, sextou, hashtag sextou, né? Sextou na live. Na próxima aí, deixar a galera que deseja participar, deixar aí sugestão de tema, pode fazer outras lives aí, né? Ó, o Nelson ali é de Ponta Grossa, era de Palmeira, agora está morando em Ponta Grossa, disse nada melhor que histórias reais de pessoas que conhecemos para nos ajudar muito a manter a fé e o foco. É isso aí, cara. E também, Nelson, você também pode contribuir, eu sei que você também é um cara que está focado, né, tem muita fé, ajudar outras pessoas a caminhar e a alcançar seus objetivos aí. Que as pessoas saiam daqui dando o primeiro passo. Se der o primeiro passo, cara, as coisas começam. Queria agradecer, cara, vamos encerrar, né? Quero agradecer a todos que participaram, tiveram uma participação assim muito boa mesmo, né? O pessoal já está chegando no final agora, mas agradecer a cada um que participou, mandou seu recado. Se vocês desejarem novas lives, mande mensagem para mim ou para o Carlos. A gente faz outros temas aí, batemos um papo de 1 hora aí com a galera. Valeu, Carlos. Beleza. Valeu, obrigado. Boa noite, gente. Até mais. Falou. Tchau, tchau.